Filmes, livros e até séries de televisão já foram feitas com base na história do tão famoso Triângulo das Bermudas. Por isso, duvido muito que você nunca tenha ouvido falar desse lugar. Ele é responsável por diversos acontecimentos misteriosos, como o desaparecimento de aviões e navios. O suspense acerca do Triângulo das Bermudas é tão grande que muitas pessoas tendem a associá-lo rapidamente como prova de presença alienígena ou de criaturas marinhas gigantescas que capturam o que quer que seja e levam para o fundo do oceano. Vendo por esse lado, parece mesmo se tratar de um filme de ficção, mas esse lugar é real. Fica em uma área específica do Oceano Atlântico. Mas será que as lendas que o cercam também são verídicas? Assim como o monstro do Lago Ness, há gente que jure de pés juntos que o mistério do Triângulo das Bermudas de fato existe. E com base em alguns dados científicos, é isso que vamos analisar nesse vídeo. Confira hoje. Os mistérios do Triângulo das Bermudas foi resolvido? Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você nos motiva a continuar produzindo o melhor tipo de conteúdo possível para vocês. Antes de tudo, você precisa esquecer os mitos e ver o Triângulo das Bermudas de uma maneira real. Saiba que se localiza entre Porto Rico, a Ilha das Bermudas e a Flórida, mais precisamente em Miami. Sua área varia muito, de 1,1 milhão até 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação ocorre em virtude de vários fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região que influem decisivamente no cálculo de sua área no Oceano Atlântico. Mas isso não é o mais importante. É interessante levar em conta que nos últimos anos, mais de 100 navios e aeronaves simplesmente desapareceram no local e foram encontrados, dias depois, naufragados no fundo do mar. Outros nunca mais foram vistos. A maior parte dos relatos passou a surgir após a Segunda Guerra Mundial, quando navios da Marinha Americana sumiram do nada, sem que nenhum perigo fosse antes identificado pelos radares. Howard Rosenberg, soldado da Marinha na época, afirma que em 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área. Porém, as histórias nesse lugar são ainda mais antigas. O próprio navegador Cristóvão Colombo, responsável por redescobrir a América, havia descrito no seu diário de bordo o medo que tinha dessa área devido a acontecimentos inexplicáveis que já aconteciam em sua época. Tudo isso abriu brecha para as mais variadas teorias a respeito do Triângulo das Bermudas. A história mostra que não é de surpreender que o segundo nome desse local seja Triângulo do Diabo. Ainda hoje, são inúmeros os casos relatados de desaparecimentos, naufrágios, acidentes e até mesmo de aparições de embarcações. Em 1918, por exemplo, um dos casos mais enigmáticos aconteceu. O navio Cyclops, carregado com mais de 19 toneladas de suprimentos necessários para a Marinha Americana, desapareceu no Triângulo das Bermudas. Lembre-se que o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, um dos períodos mais marcantes da história da humanidade. A embarcação sumiu no dia 4 de março, e o mais intrigante é que, segundo os satélites, o mar encontrava-se calmo, sem nenhum indício de tempestade. O Cyclops partiu do Rio de Janeiro em 16 de fevereiro após uma pequena parada em Barbados e simplesmente perdeu-se em meio ao oceano. Mesmo dispondo de um avançado sistema de radar para a época, o navio desvaneceu-se sem deixar rastro algum. Mais de 300 pessoas encontravam-se a bordo e todas elas sucumbiram. Juntamente com o Cyclops, nunca mais foram vistas. Outro caso enigmático foi apelidado de Voo 19. Caças americanos destinados ao bombardeamento partiram de Fort Lauderdale, na Flórida, com a intenção de investigar áreas do mapa com soldados de países inimigos. Esse segundo exemplo transfigurou-se no ano de 1945,
e foi responsável pelo desaparecimento de 5 aeronaves. 14 pilotos sumiram juntamente com seus jatos de caça, o que ainda é mais misterioso se comparado ao primeiro caso. Desaparecer no mar enquanto você navega sobre sua superfície, tudo bem, mas sofrer um naufrágio enquanto voa metros acima é algo bizarro. O Triângulo das Bermudas já era considerado como um local perigoso, mas ficou mundialmente famoso depois desse voo. Percebeu alguma semelhança entre os dois casos? A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 e viu seu término em 1918. Já no caso da Segunda Guerra, ela começou em 1939 e acabou oficialmente em 1945. Tanto no caso da embarcação Cyclops, como no exemplo dos jatos americanos, o evento de desaparecimento aconteceu no último ano da guerra. Sabe o que isso quer dizer? Nada, mas é interessante analisar a questão. Mesmo que pareça evidentemente incontestável, nenhum desses eventos se resume a explicações extrafísicas ou fatos sobrenaturais. Na verdade, são ocorrências bem comuns no ponto de vista de organizações responsáveis e a partir de agora vamos entender por quê. O que acontece no Triângulo das Bermudas é exatamente o que pode acontecer em qualquer outro lugar do planeta. Todo desastre é fruto de uma soma de fatores. Os incidentes ocorridos são causados por navegação em tempestades, desconhecimento da região, desobediência de normas de segurança, falta de preparo técnico e ignorância sobre equipamentos tecnológicos. Em muitos casos, é pura teimosia mesmo. Apenas observando a história, temos muitos exemplos de casos tão misteriosos quanto aqueles que aconteceram no Triângulo das Bermudas. No entanto, muitos desses nunca foram associados a eventos sobrenaturais. Mas como a ciência pôde provar que essa região do Oceano Atlântico realmente não possui nenhum envolvimento misterioso e fora do comum? Quando entrevistado sobre o assunto, Simon Boxall, da Universidade de Southampton, na Inglaterra, disse que a região do Triângulo das Bermudas é uma área propensa a tempestades, o que significa que uma tempestade que cai ali pode provocar ondas enormes. Logo, essas ondas receberam um nome: vagalhões. Segundo especialistas, esses novos dados acabam com a dúvida e resolvem o mistério. Essas ondas foram definidas como movimentos de água gigantescos que se formam em alto mar de maneira totalmente aleatória, sem justificativa alguma e sem aviso prévio. Esses chamados vagalhões podem chegar até 30 metros de altura, o que em alguns casos é alto o suficiente para capturar aeronaves que voam baixo, fazendo-as naufragar. Por incrível que pareça, assim que a ideia de vagalhões surgiu, muitos acharam difícil acreditar neles. Parece que a teoria de eventos sobrenaturais no Triângulo das Bermudas era mais bem aceita não só por pessoas do lado de fora, mas pela própria sociedade científica. Porém, algum tempo depois, especialistas da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Americana, confirmou a veracidade dos vagalhões. De acordo com eles, ondas individuais podem se chocar uma contra a outra, formando ondas cada vez maiores. Essa organização também não descarta a possibilidade de que essas ondas sejam geradas por correntes de água submersas que se impulsionam para a superfície com tamanha força que acabam por gerar os vagalhões. Em um livro intitulado The Author, escrito pelo Dr. Carl Kolzenick, importante cientista australiano, podemos ver programas mais aprofundados no assunto. Nele, Dr. Carl divulga a entrevista que fez com alguns capitães e pilotos que sobreviveram milagrosamente à região do Triângulo das Bermudas. Nas páginas do livro, podemos notar que a maioria dos incidentes aconteceu com pilotos pouco experientes e que não estavam familiarizados com ondas tão grandes. Logo depois, foi a vez de organizações responsáveis por revelarem por meio de dados que a região do Triângulo das Bermudas não possui uma taxa estatisticamente maior de desaparecimentos do que qualquer outra parte do mundo. É comum que navios venham a naufragar e que, com isso, diversas pessoas desapareçam junto. Infelizmente, isso acontece muito em nosso planeta. A área conhecida como Triângulo das Bermudas
recebe uma das maiores taxas de tráfego de todo o oceano. Muitas embarcações encaram essa região durante todo o ano. Segundo o Lloyd's of London e a Guarda Costeira Americana, o número de aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas é o mesmo que em qualquer lugar, se considerarmos as percentagens, é claro. Isso quer dizer que nada fora do comum ocorre por lá, mas que coincidentemente esses acontecimentos tornam-se mais famosos, o que populariza o local e dá a ele um ar mais misterioso. Isso não só aumenta a tensão sobre a região, como também faz com que várias lendas surjam, fazendo com que cada acontecimento forme uma notícia muito maior do que seria próprio. Foi dessa forma que o Triângulo das Bermudas ficou conhecido como o lugar em que navios e aeronaves sempre somem, sendo diversas vezes adaptado em filmes, livros, desenhos animados e séries de televisão que exploram seus mistérios. Mas é claro que, assim como vimos, uma parte de tudo isso é mesmo real. Devem-se levar em conta os chamados vagalhões, que formam ondas quase impossíveis de fugir. Por isso, aparentemente, é melhor evitar navegar ou sobrevoar o Triângulo das Bermudas. Ninguém vai querer ser pego em uma tempestade dessas, não é? Diferente do que dissemos aqui, você acredita que exista mesmo algo misterioso no Triângulo das Bermudas? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!